Fala pessoal, tudo beleza aí? Como é que estamos? Bom, vamos lá, vamos para mais uma live, para mais um conteúdo diferenciado aí, focado no que vocês precisam e não necessariamente naquilo que eu acho que vocês precisam, tá certo? E vamos trocar uma ideia bacana aí, fechou? Bom, para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o João, tá? Eu sou o criador do Game Changer, que é o método que ensina ciclistas comuns a conquistarem uma bike que não quebra, beleza? Bom, a minha missão é realmente te ensinar como aumentar a performance de bike, como reduzir custo de manutenção e como alcançar, como eu fiz e como eu continuo fazendo, a alcançar a bike que não quebra. Só que aí no meio desse caminho a gente se depara com algumas dificuldades, né? Sejam elas do tipo pessoais, do tipo, não tenho tempo. Que eu já adianto para você que não importa se você não tem tempo, que você não tem ferramenta, que você não sabe mexer. Se você quer fazer isso, eu tenho um método que te ensina a fazer isso, tá bom? E aí também tem algumas outras dúvidas, que são dúvidas que elas vão como que eu posso dizer também? Elas vão te atrasar no processo de você chegar até essa bike que não quebra. Beleza. Dito tudo isso, eu me baseio nas dúvidas das pessoas que vocês deixam aqui nos comentários, nos chats, lá no Instagram. Inclusive, procura Connect Bike lá no Instagram, não tem como errar. Procura lá, às vezes eu abro a caixinha de sugestões para vocês me mandarem as respostas e tudo mais. É uma outra forma da gente poder conversar. Bom, então eu pego essas dúvidas mais bacanas e trago para cá para a gente poder resolver. Mais para frente eu quero fazer isso ao vivo, escolhendo a pessoa e chamando ela para a gente poder resolver cara a cara aqui, tá bom? Bom, eu tenho duas dúvidas bem específicas que são dúvidas que todo mundo tem, tá? E a gente encontra respostas muito variadas aí na internet e respostas não definitivas, tá? E eu gosto de respostas definitivas. Se você procura por porquês, muito provavelmente você tem respostas definitivas, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero fazer para vocês? Eu quero trazer as dúvidas do Paulo Ricardo Xavier e um adendo. Eu tenho quase certeza que Paulo Ricardo Xavier é aluno da minha última turma do Game Changer, tá? Se ele for realmente, depois eu tenho um aviso também para dar. E também do Paulo Rocha, tá? São em cima de grupos de transmissão, duas questões que eu acho que elas vão se complementar aí para você entender exatamente o que está acontecendo. E aí depois, num segundo momento, a gente vai responder dúvidas mais básicas, tá? Mas que todo mundo me pergunta e eu acabo respondendo só em comentário. Então é melhor a gente deixar isso daí respondido para sempre. E aí depois eu vou abrir o chat aqui. Se você tiver algum tipo de dúvida, tiver interesse que eu responda a tua dúvida aqui agora, me manda no chat, tá? Manda bonitinho qual é a sua dúvida, qual que é a tua realidade aí. E aí a gente bate um papo, eu vou tentar te responder da melhor forma possível. Fechou? Então vamos lá. Eu não vou ler a pergunta inteira, mas eu vou te trazer um pouco do qual que é a dúvida e a gente responde isso. Paulo Ricardo Xavier, então. Como é que a gente faz para aferir o estado de cassete e de corrente? Na verdade, de cassete e de coroas. Por que ele está me perguntando isso? Porque a gente tem uma ferramenta que checa a corrente. Show de bola. O Chain Checker, checador de corrente, medidor de desgaste de corrente. Você pode chamar do jeito que você achar melhor. Show? Mas como é que a gente faz para checar cassete e coroa? E aí o grande lance é assim, existe uma ferramenta no mercado gringa, tá? Que eu não vou lembrar o nome agora também. Só que assim, não tem hoje um dispositivo para você checar estado de coroa e de cassete, ou de cogs individuais do cassete ali, para te dar uma resposta assertiva. Por exemplo, né? Eu estou pegando lá o Chain Checker, né, o medidor de desgaste, faço a medida e eu tenho uma resposta assertiva, tá com zero tanto, beleza, então tá. Eu não tenho esse tipo de ferramenta, tá? Então, o que acontece? O que eu quero deixar claro para você? Tem um vídeo detalhado aqui no canal falando a respeito de desgastes de corrente, tá? E o que eu quero trazer para você daquele vídeo. Se você quiser assistir esse vídeo, depois eu vou deixar ele aqui na descrição. Na hora que eu terminar aqui a live, eu deixo ele aqui na descrição para que você consiga assistir na íntegra e tire um monte de outras dúvidas também. É um vídeo bem técnico, mas que vai te
te elucidar muita coisa. Mas o que eu quero trazer desse vídeo para cá? É o seguinte, a única coisa que você consegue controlar com exatidão e com precisão hoje é o desgaste da corrente. E aí, nesse vídeo eu falo também que o elo fraco, né, que é a peça consumível da transmissão, é de fato a corrente. Show de bola! O que isso quer dizer? Que as fábricas projetam as correntes para serem desgastadas até um limite máximo de desgaste. LMD, limite máximo de desgaste. Beleza. E o que isso tem a ver? Se você se propor a acompanhar o desgaste da tua corrente, tá? Até o LMD, e quando encostar no LMD, você for lá e colocar uma corrente nova no teu sistema, você vai ter coroas e cassetes durando pro resto da vida. Pô, mas não faz sentido. Faz sentido. Deixa eu te falar por quê. Se você tem a corrente, que é o elo fraco do negócio, que é o consumível do negócio, sempre dentro da especificação, teu cassete e tua coroa, ela nunca vai desgastar a mais do que o necessário. E aí vem outras dúvidas também a respeito disso. Essa daí é uma coisa que você tem que aceitar. Se você fizer a troca, acompanhar o LMD e fizer a troca até o momento do LMD máximo, limite máximo de desgaste, tua corrente vai servir para sempre no teu grupo, tá? E eu já vou responder a pergunta do Paulo Ricardo Xavier direitinho, né? Que ele me falou que eu vou lavar a bike e eu vejo que tá saindo a tinta do meu cassete, da minha coroa e tudo mais. Depois a gente fala disso. Mas o que eu quero trazer? Muita gente me fala assim, mas isso não é verdade, porque quando você usa uma coroa a mais ou os cogs menores, por terem menos dentes, eles acabam antes. E aí eu também tenho uma parada para avisar. Se tiver dentro do LMD, ou seja, você tem esse período todo aqui, ó, em quilometragem, para rodar com a tua corrente, seja na configuração que você quiser. Eu quero usar simplesmente no COG de 11 dentes na traseira e na minha coroa do meio. Beleza, tá? Você vai ter um desgaste. Se tiver dentro do LMD, você pode vestir uma corrente nova, pronto, acabou. Esse COG não vai acabar, essa coroa não vai acabar por conta disso, tá? Eu tenho uma situação em que eu uso a bicicleta dessa forma que eu falei, de coroa, ela tem 27 velocidades, vamos pensar num 3.9, e aí eu uso ela simplesmente numa condição que é, sei lá, cogzinho e a coroa do meio, que foi exatamente isso que eu falei agora. Tá, vai desgastar mais rápido? Com certeza, você não está distribuindo dentro do teu cassete das suas coroas a possibilidade de desgastar menos. Porém, o que vai desgastar? A tua corrente. Aí você vai ver que ao invés de durar, sei lá, 1.500 km, ela dura 800, porque você usa uma combinação só. Então, automaticamente, o que você pensa? Use cassete e use coroas, tá? Se você tem um grupo de coroa dupla, grupo de coroa tripla, faz uso disso, né? É uma coisa que os coroas únicas têm muita dificuldade, porque ele só tem uma coroa para usar lá na frente, e a coroa, ela vai acabando, tá? Não tem jeito. Só que ela vai acabando dentro do LMD. Isso não quer dizer, então, que toda vez que eu estiver usando vai consumir mais, vai gerar mais desgaste? Não, porque está dentro do LMD, tá bom? Agora, a outra situação é o seguinte, você esqueceu do LMD lá, e vamos supor, a gente está falando de um 3.9, o LMD é 0,75. Show! Passei do 0,75 e rodou lá um tempão com 0,80. Cara, aí você colocou desgaste excessivo em peças, seja na corrente, seja no cassete, seja nas suas coroas. Beleza? Dessa forma não tem como. Você vai sempre ter peças desgastadas. Aí a corrente que durava, vamos supor, 1.500 trocando até o LMD, aí você vai lá e coloca uma corrente nova, bonitinho, ela veste, né? Quer dizer, ela não pula em cima dos dentes, mas ela vestiu, só que ao invés de durar 1.500, você sacrificou a vida útil dela, tá? Se você sacrifica a vida útil dela, isso quer dizer que você vai ter que trocar com maior recorrência, tá bom? Maior recorrência na hora da troca da corrente, o que significa maior custo no final das contas. Então, por que a gente troca e define o LMD direitinho? Porque a gente quer menos custo, porque a gente quer danificar menos peças possíveis. Olha os valores
das peças de transmissão. Ah, mas eu acho que vale a pena deixar quieto, roda aí, minha bike tem 6 mil quilômetros e não aconteceu nada ainda. Claro que não aconteceu. Tua corrente tem o mesmo desgaste do cassete, que tem o mesmo desgaste das suas coroas. Beleza, agora estoura a tua corrente. Uma hora ela vai fadigar. Que corrente que vai servir no teu grupo? Nenhuma. Sem falar na qualidade da troca de marcha. No momento em que você vai aumentando o desgaste da corrente, a velocidade da troca de marcha diminui, porque os index, aquelas cavidades feitas ali no teu cassete, elas já não encaixam mais na corrente. Então você tem trocas mais lentas. Não faz sentido, porque lá na frente você, ao invés de trocar uma corrente de R$120, R$140, você vai ter que comprar um grupo praticamente inteiro de cassete, um pé de vela novo, se for um 3.9 que não tenham coroas trocáveis, ou as coroas, e aí mais uma corrente. Ao invés de 120, você gasta R$1.000 e poucos. Não faz sentido, tudo bem? E aí, voltando para a dúvida do Paulo Ricardo Xavier. Paulo Ricardo, se você realmente for aluno do Game Changer, lá no módulo de controle de desgaste, controle dos consumíveis, tem uma explicação muito mais detalhada. Chega lá, assiste lá, que vai fazer muito mais sentido para você, beleza? Você tem um produto aí, faça bom uso dele. E aí ele me fala assim, sai a tinta, parece que está desgastado. Meu, ali é exatamente isso que você falou, é tinta. E tinta é uma camadiquinha assim, ó, de nada. Se é tinta e é uma camadiquinha de nada e você tem dois metais friccionando ali, com certeza a tinta vai sair, tá bom? Ah, o meu cassete é preto, como, sei lá, os SRAM da vida, ou como os próprios SRAM 11 velocidades também são. Ou então se você tem um grupo Shimano mais antiguinho, tem um cassete 8 velocidades lá, ele também é pretinho. Conforme você for usando, vai esbranquiçar, vai aparecer o metal que tem ali por baixo, tudo bem? Isso não é um indicativo de desgaste se você controla o desgaste da tua corrente por meio de um chain checker, tá certo? Esse é um ponto que é muito importante que fique claro para você. E só para retomar tudo isso, né, para o Paulo e para quem está assistindo aí, é o seguinte: se você se propuser a acompanhar o limite máximo de desgaste da tua bicicleta, fizer o uso da planilhinha lá que eu coloquei para vocês disponível durante a semana Game Changer também, né? Se vocês fizerem esse acompanhamento e se propuserem a trocar a corrente até o LMD, né, você vai ter um grupo que tende a durar para sempre. Ah, mas eu já deixei passar uma vez do LMD e eu quero adotar essa prática agora. Cara, só resetando o jogo agora, né? E resetando o jogo, o que eu digo? Corrente, cassete e coroa novo, tá bom? Por isso que é muito importante. E por que ninguém fala disso? Porque é muito bom que você use o negócio até estourar. Porque ao invés de comprar uma corrente, você tem que comprar 3 itens. Ao invés de gastar R$120 numa corrente, você gasta 1.000 em cassete, coroa e corrente. E mão de obra, tá? Pensa nisso, beleza? E se você não acredita no que eu tô falando, testa isso, tá? Começa um jogo novo agora aí, coloca tudo novo, bonitinho, acompanha e faz a troca programada. Você vai ver que teu custo vai reduzir um absurdo, beleza? Paulão, tamo junto, usa lá a plataforma do Game Changer se você for realmente aluno. Se eu estiver falando bobagem e não for você, desculpa, tá bom? E aí a gente vai para a segunda dúvida aqui, que também é do xará dele, que é o Paulo, mas agora não é Paulo Ricardo Xavier, é o Paulo Rocha, beleza? Ele basicamente me disse assim: eu tenho um grupo L2, né, LTWOO, de 12 velocidades, né? E num vídeo de desgaste de corrente ele me diz assim: cara, essas correntes, esses grupos, as peças desses grupos são muito baratas, tá? Eu não sei se vale a pena fazer a preventiva, acompanhar e trocar a corrente, tá? E aí ele me disse assim: será que não vale a pena eu deixar estourar e comprar um grupo novo? Deixar estourar e comprar um grupo novo? Deixar estourar e comprar um grupo novo? Por exemplo, isso é feito com motos normalmente, né? Quando você detona a relação da tua moto, você compra pinhão, coroa e aí uma corrente nova. Beleza, funciona com moto. Por quê? Porque a relação custa, vamos supor, R$300, R$400, dura 20 mil quilômetros. Então você não precisa acompanhar demais isso daí. Agora, a gente está falando de uma corrente de bicicleta num grupo de 12 velocidades que custa o preço de uma relação de uma moto básica, tá?
As peças de bicicleta são caras. E aí o que eu fiz? Eu fiz umas contas aqui, ó, e eu vou falar esses valores para vocês, e fiz uma simulação. Se você comprasse tudo desse grupo L2U, essa é uma possibilidade, aí a gente vai falar dela. Depois, o grupo L2U, mas com uma corrente de uma marca bacana. E depois, uma corrente boa num grupo top. Como é que ficaria a diferença, a disparidade de valores se a gente fosse optar por fazer de qualquer forma? Vamos lá. Eu usei o Mercado Livre para poder cotar esses valores, tá? Você vai ver que valores de loja são diferentes. Então, eu acredito que os meus valores estejam arredondados para baixo aqui, todos, beleza? Então, vamos lá. Se eu for pegar cassete, coroa, uma coroa barata e uma corrente da L2U, dá R$ 1.022, beleza? Aí, eu cotei também aqui, ó, correntes RAM, que inclusive depois eu vou te dar uma dica a respeito disso. Uma corrente RAM NX Eagle, 299. Corrente Shimano, 499. Corrente KMC, 399. Isso falando de peças originais, tá? Tem valores muito menores aí no mercado. Como na live de terça-feira, cuidado com falsificação. Além de tudo, né, além de você danificar aí a tua vida de acompanhamento de consumível, você está ajudando um crime que não faz o menor sentido, tá? Você não quer fazer a economia do teu país melhorar, para os valores diminuírem e tudo mais? A gente precisa contribuir de alguma forma. Beleza, é lição de moral à parte, mas vamos lá. Se a gente fizer então tudo do L2 aí, beleza. 1,12, lembrando, tá? 1022. Vamos supor que eu não me importe com o limite máximo de desgaste e aí que eu vá trocar esse meu grupo na hora que essa corrente estourar. Eu vou propor para você que dure entre 2.500 e 3.000 km. Pode durar muito menos, como pode durar muito mais. A gente precisa partir de uma média, beleza? Então, a cada 2.500 ou 3.000 km, a gente gasta R$ 1.022, beleza? Se a gente tiver o grupo L2 mais uma corrente top, que é uma coisa que para mim não faz sentido, né? Você compra um grupo todo básico e uma corrente top de linha, você vai gastar R$ 1.267 aí, tá bom? E aí, vamos supor que essa corrente seja um pouquinho melhor, ela tem uma dureza um pouco mais bacana, né? Isso não quer dizer que ela tenha dureza maior, mas sim menor, né? Então, ela vai ter ali a possibilidade de durar uns 500 km a mais. Então, no segundo caso, entre 3.000 e 3.500 km. Beleza. E aí, uma corrente boa num grupo top ali, a durabilidade de cada corrente ali até o 0,50, né? Vamos falar, o LMD dos grupos de 11 e 12 é 0,50. Então a gente vai ter entre 1.000 e 1.600 quilômetros rodados. Beleza. Onde que eu quero chegar com isso? No primeiro caso, eu gasto R$ 1.022 a cada 2.500 quilômetros mais ou menos. No segundo caso, eu gasto R$ 1.267 a cada 3.000 quilômetros, mais ou menos. Se eu fizer a minha troca de corrente direitinho no meu grupo top, a cada 2.000 quilômetros eu vou gastar R$ 998, no pior dos casos. No melhor dos casos, eu vou gastar R$ 998 a cada 3.200 quilômetros. Cara, qualquer uma das opções sai mais barato, tá? Qualquer uma das opções, a preventivo, o acompanhamento, sai mais barato. E aí eu quero te perguntar assim, vamos supor que não saísse mais barato e ficasse, vamos supor assim, R$10 mais caro no final das contas a cada 2.000, 3.200 quilômetros. Vale a pena você rodar até acabar com o teu grupo de transmissão? Vale a pena fazer isso e passar um perrengue na trilha, por exemplo? Vale a pena você adotar isso para a tua vida, as trocas de marcha começarem a ficar uma porcaria, o teu tesão de pedalar e diminuindo cada vez mais? Vale a pena isso? E se você não faz essas trocas de componente em casa, vale a pena você pagar uma troca de cassete, uma troca de coroa a mais, sendo que você poderia simplesmente passar a corrente ali, montar ela em casa e pronto, acabou? Gente, é sentar e fazer conta, né? É igual eu me dei o trabalho de fazer esse caso, mas isso serve para qualquer outro caso. E assim, eu não tenho todos os casos possíveis, as possibilidades todas na minha cabeça.
né? Mas assim, eu trabalhei em loja durante um bom tempo. E o que eu vejo, não é porque eu quero ganhar dinheiro, é justamente porque eu quero que você pare de gastar dinheiro que eu adoto esse tipo de posicionamento, tá? Eu ganhava grana conforme girava. Vem cá fazer uma preventiva, rapidinho, entra de manhã, sai de tarde. Vem cá rapidinho, entra de manhã, sai de tarde. É assim que a gente ganha dinheiro. Quando a bike fica parada, guardando peça, guardando não sei o que, guardando não sei o que lá, o valor tá lá em cima, você tem que tirar da tua margem, porque senão o teu cliente não fecha. Não é assim que se ganha dinheiro, tá? Eu tô falando isso para você porque eu comecei como ciclista, normal, resolvendo os meus problemas. Depois eu ofereci isso para os meus clientes quando eu tinha a loja, tá bom? É uma realidade que você precisa adotar caso você queira mais performance, menos custo e lá na frente, caso você queira conquistar uma bike que não quebra. Esse cenário que o Paulo Rocha me mandou aqui é o cenário típico da bike que quebra. E a bike quebrada não faz sentido, não é para isso que a gente está aqui, tá bom? Leva tudo isso em consideração. E se você também, da mesma forma que no primeiro caso lá, se você também não acredita, faça as contas e testa isso na prática, tá bom? Eu tenho um pouquinho de bagagem para falar disso. Não sou mecânico de 1 milhão de anos, mas eu tenho um pouquinho de bagagem para falar disso e eu consigo trazer essas realidades para as vidas das pessoas. Faça isso para você também, tá? A fórmula está aqui, eu estou falando para você. Acompanhe o desgaste, faz a troca preventiva. Acompanhe o desgaste, faz a troca preventiva. Não precisa trocar antes do 0,50 no caso dos 12 velocidades. Deixa encostar. Na hora que encostar, você esteja com uma corrente nova lá, troca e garante mais 1.000 e poucos quilômetros de pedal. Vai ser mais barato, vai ser menos dor de cabeça, vai ser barato em todos os aspectos, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Depois eu vou dar uma olhada no chat aqui para ver o que a gente tem de pergunta, se é que tem alguma pergunta a respeito disso, tá bom? Mas espero que esse papo sobre corrente e desgaste tenha ficado claro com essas duas dúvidas. Comentei que uma ia ser complementar à outra e é justamente por isso, né? Então, basicamente, a respeito disso, desse papo de corrente e de desgaste de grupo de transmissão, eu espero que tenha ficado claro para vocês todos. Fechou? Agora a gente vai entrar numa segunda onda aí de perguntas um pouquinho mais abrangentes e mais rápidas também. A gente conversa já, deixa eu só tomar o restinho do meu café. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu recebo muito e raramente eu respondo, ou se eu respondo no comentário por escrito, né? Qual é a marca do cavalete que eu tenho ali para poder fazer as manutenções? O cavalete é um DMD Bikes, tá? Se você procurar no Instagram, você vai achar o Drummond lá. É um cara muito gente boa. Ele tem um produto que é de extrema qualidade, tem umas versões diferentes de cada suporte, tá? Custa caro, mas é um investimento. Isso daqui eu tenho desde que eu comecei a loja. Eu nunca precisei mexer em absolutamente nada. Eu nunca precisei trocar absolutamente nada, tá? Vale a pena, mas é um investimento elevado, mas traz um resultado bacana, beleza? Outra coisa que a galera me pergunta bastante. Agora que eu estou trabalhando com pequena escala, né, eu mexo só com bike de brother e de pessoas que eu gosto de oferecer o serviço de manutenção ainda, pessoas que são realmente chatas com bike, né? Quais são? Eu não uso mais, mas antigamente, você vê meus vídeos antigos, eu estava sempre de luva. E por que é legal, né, a questão da luva? Primeiro que você não machuca a mãozinha, né, isso é muito bom. E o segundo é que você não contamina a tua mão com graxa, com desengraxante, com lubrificante. Não é bom, né? E aí tem dois tipos de luva que eu uso. As duas são nitrílicas, tá? Qual que é a diferença da luva descartável nitrílica? A luva descartável nitrílica versus a luva de procedimento, que é aquela luva branquinha de médico, do pessoal da saúde e tudo mais, a diferença principal é que quando você mergulha a mão em produto químico, né, pelo menos essas bases, os produtos mais mansos, ela não rasga, tá? Então, vamos supor, você pega uma luva básica de procedimento e vai mexer com desengraxante, dá 2 esfregadas, ela tá rasgada, porque o desengraxante ataca a luva. A luva nitrílica não. Custa um pouquinho mais caro, mas aí você compra uma caixa, usa cada vez que você for usar, usa um parzinho e tudo mais, rende pra caramba. E aí, para desmontagem de bike,
para essa coisa mais suja, né, da bicicleta quando ela chega meio porcona e tudo mais, eu uso luva de mecânico nitrílica. Você vai ver que na ponta dos dedos dela aqui, ela tem como se fosse uma borrachinha. Aquilo lá é o que caracteriza a luva nitrílica. Então, facilita muito a vida. Então, basicamente, eu uso a luva de procedimento, só que nitrílica, para mexer com graxa, com limpeza e tudo mais, né? Para desmontagem de cubo, de movimento central, de caixa de direção. E aí depois, antes, né, na realidade, para desmontagem da bike, quando ela tá porca, aqueles parafusos tudo apertado, igual maluco, aí eu uso aquela luva a de mecânico, mas também com a ponta nitrílica. Aí para montagem da bike, ou você pode montar sem, porque já está tudo bonitinho, ou você usa a própria nitrílica também. Fechou? Deixar claro para todo mundo aí, porque uma caixa de luva, embora na pandemia tenha subido um absurdo, ainda vale a pena porque dura pra caramba. Você compra uma caixa, você tem uma bike que dura 6 meses, tá bom? Show! Próximo ponto, qual que é o PTFE que eu uso? Bom, para quem não sabe, PTFE tem tudo a ver com Teflon. Então ele tem quimicamente a estrutura do Teflon. E basicamente, para que serve? Para que a gente usa? Ele cria uma camada em cima do que for uma camada protetiva. Show! Tem gente que gosta de passar PTFE na corrente. Eu não gosto. Acho ruim o tipo de lubrificação que faz e cria uma camada muito espessa em cima da corrente. Beleza. Aonde eu uso PTFE normalmente? Em acabamento da bicicleta depois de limpeza, tá? E por 2 motivos, né? 2 motivos importantes. Então vamos lá. Na hora do acabamento da bike, eu tenho 2 motivos. Primeiro, fica bonita. Segundo, na hora que você, principalmente no caso da mountain bike, pega aquela terrinha, você bate a água depois para lavar a bicicleta, escorre tudo. É como se fosse uma cera, tá bom? E em segundo caso, né, a gente falou do primeiro que era da boniteza da bike, do acabamento, né? E o segundo caso é quando você tem, por exemplo, uma suspensão muito suja, aquela suspensão toda manchada, cheia de pontinho esquisito. O PTFE ele vai nivelar mais ou menos aquela cor para você, tá bom? Aí a bike parece muito mais bonita. Outro ponto que é legal também do PTFE é que ele dá uma tampadinha, por ele ser um meio viscoso, ele dá uma tampadinha nos buracos também dos riscos, tá? Risco fino, às vezes você tem aquela esfregada de sobe e desce da bike, né? Ou então em algum outro ponto deu uma raladinha bem superficial que não tirou, só tirou o verniz, não tirou a cor. Quando você passa PTFE, some tudo, tá? E aí uma dica que eu acho da hora: PTFE é caro pra cacete, né? A gente sabe que é Modernex aí, então é caro pra caramba. E também existem a possibilidade de ter PTFE misturado com alguma outra coisa. E nesse caso misturado, blend, né, que a gente fala, não serve. Vou dar uma dica legal. Compra um produto que chama Restaurax, da Vonix. É automotivo o produto e é para recuperação de plástico, tá? Mas ele tem mais ou menos a mesma base e ele serve para a mesma coisa. Pega num pano, vira no pano, bem fininho, estica aquilo ali na tua bike, suspensão e tudo mais. Não passa em freio, não passa em roda, né? Se teu freio for no aro, mas, porque é uma parada gordurosa e vai atrapalhar a performance do freio e causar um acidente lá. Mas vai por mim, Restaurax da Vonix, fechou? Então, ou usa PTFE, ou vai nessa dica aí. Eu usei por muito tempo, que era muito mais barato e dava um acabamento bem legal. Uma outra coisa que todo mundo me pergunta também: quando é que eu devo fazer um up na minha bike e quando é que eu devo fazer uma troca de bicicleta? E isso daqui, essa dica, esse caminho, serve tanto para mountain bike quanto para road bike, beleza? Vou falar de uma forma geral, mas serve para todo mundo. E serve para qualquer outra bike também. É que eu tenho mais contato com mountain bike e road bike. Se você tem um equipamento que te agrada num geral, tá? E você quer fazer 1 ou 2 upgrades, eu acho legal você caminhar para esses upgrades, tá? Se você tem uma bike que fazendo 1 ou 2 upgrades não vai resolver a sua insatisfação com a bike, troca a bike. Esse é um caminho. O outro caminho é o seguinte: você precisa pesar sempre o valor daquilo que você está fazendo. E toda vez eu insisto nisso, todo mundo deve estar de saco cheio, mas é importante que você entenda que, vamos supor, eu tenho uma mountain bike aqui, depois eu dou um exemplo de uma road.
eu tenho uma mountain bike aqui e eu quero fazer um upgrade de suspensão, tá? O meu upgrade de suspensão vai custar R$ 2.500. Então, a bike me custou, vamos supor, 4 mais 2,5, 6,5. Isso quer dizer que na hora que eu for vender ela uma bike de 6,5? Raramente. Na hora que você coloca um upgrade na bicicleta, normalmente você eleva o valor dela até 40, 45% do valor, tá? Do que você pagou na peça. É muito difícil você conseguir recuperar isso na venda. Eu vou dar um exemplo tosco aqui agora. Você tem um golzinho originalzinho. Aí você vai lá e coloca suspensão esportiva, rodão, som, os farol, tudo cheio de coisa lá. Na hora de você vender, quando é que você recupera esse investimento nessas 4 coisas que você colocou aí? É muito difícil, tá? Então é a mesma coisa na bicicleta. Vamos supor, eu tenho vamos dar um exemplo meu lá. Eu tenho uma Groove Riff 50, uma bike 210 com RockShox, roda, pneu bacaninha, tudo mais. Show. Aí eu fui lá, o que eu fiz? Eu fui lá e comprei um cubo Deore XT. Na época eram uns R$ 800. Fui lá e comprei um par de pneu Icon, né, com aquela bandinha creme. Na época o par custava R$ 700, tá? Fui lá e comprei um canote de selim da Pro, que na época custava uns R$ 350, né? Ou seja, era uma bike de 6 mil. Agora que eu botei mais 2 mil nela, é uma de 8. Não vai valer isso na diferença, tá? Toma cuidado com isso, faz essa conta. Vale a pena eu fazer esse upgrade ou vale a pena eu vender a minha bicicleta e comprar uma bike que resolva o meu problema no geral? São 2 formas de pensar bacana. E aí tem uma outra coisa. Isso aqui é tudo muito racional. Aí eu tenho uma bicicletinha, como é o meu caso daquela Aspen lá, né? E vocês já viram fazendo o vídeo. Que é um caso emocional. Era a bike do meu pai. Não importa se eu vender ela, se ela tivesse algum valor de mercado, ainda não tem, porque ela ainda é recente, mas em breve vai ter, né? Se ela tivesse algum valor de mercado, não faz sentido para mim vender. Por que não faz sentido para mim vender? Porque o valor é emocional. Então, não importa quanto ela custa, não importa ela tá aqui comigo, tá? Se você tem uma bike que você é apegado nela, então não faz sentido tudo isso que eu te falei. Você precisa fazer uma decisão, tá? No caso de uma road bike, que eu vejo muito comum a galera fazer, tem uma road básica, boa, mais básica, tá? Uma básica intermediária aí, e eu quero fazer upgrade para roda de carbono e eu quero fazer upgrade para garfo de carbono. Ó, esses 2 upgrades normalmente vai mais do que o valor da bike. Será que se você pegar esses 2 upgrades e vender tua bicicleta, juntar essa grana e colocar numa bike mais atual, mais nova, não faz mais sentido, né? Tem que levar em consideração, tá? Todas essas decisões, seja de querer acompanhar a corrente da tua bicicleta, o desgaste e tudo mais, querer colocar corrente boa em grupo básico, querer rodar com grupo básico até detonar, como foram os exemplos dos 2 Paulos aí que eu usei para falar, né? Ou então, qual cavalete você usa, qual luva você usa, qual PTFE que você recomenda, trocar de bike ou fazer upgrade. Todas essas decisões estão na tua mão, tá? Você precisa fazer essa decisão da maneira mais consciente possível. O meu trabalho aqui é trazer informação para você. Você não precisa se balizar só no que eu estou falando, mas você precisa ter o poder da escolha, tá bom? E é por isso que a gente está aqui, para dar informação. Fechou? 2 coisas para fechar, né? O pessoal pergunta para mim se eu tenho loja e se eu ofereço algum tipo de serviço. A Connect Bike foi loja virtual, foi loja física, tá? E hoje a Connect Bike ela é uma marca que traz o Game Changer por trás. Isso não quer dizer que no futuro talvez eu não possa reabrir a loja, mas eu me dedico à formação de pessoas que queiram realmente reduzir custo de manutenção, tá? Isso faz o meu coração bater mais forte, muito mais do que simplesmente vender produto dali para cá, tá? A minha função hoje é acelerar o processo de vocês até a bike não quebra, porque essa foi uma frustração muito grande que eu tive lá no começo, beleza? Então, hoje eu não tenho loja, eu não vendo produto e eu também não ofereço serviço, a não ser para a galera mais chegada que eu fiz questão de manter, tá? Na época que eu tinha a loja física, beleza? Então por isso que vocês veem algumas grooves, que era a marca que eu vendia,
Por isso que vocês veem aquela Canyon, né, que é um dos meus primeiros clientes, tá? Então, para ter bikes diferentes e resolver problemas dessas pessoas, sim, eu atendo com valor diferenciado, um tipo de atendimento diferenciado e tudo mais. Mas, em todo caso, o meu intuito principal não é lucrar com isso. Meu intuito principal é ensinar você a ser como eu, a ser preventivo como eu aprendi a ser, tá certo? Então, essa é uma das coisas que eu tinha para falar. E a segunda dica é o seguinte, ó, vamos lá. Na live anterior, a gente comentou a respeito de compatibilidade entre corrente e grupo de transmissão, certo? Olha que loucura, que da hora, né? Se você pegar uma corrente Shimano, uma 8100 da vida, você vai pagar R$500, 499 aí. Ok, não acho que está fora de cogitação. Tudo bem, é caro, mas não está fora de cogitação. Agora é o seguinte, o pulo do gato que eu falo para a galera fazer é assim, eu vou trocar a minha corrente, estuda pegar uma SRAM NX, tá? É R$299 o valor, são R$200 a mais, a menos. E de verdade, você vai ter um impacto aí de 5%, 10% no máximo, do quanto você vai conseguir rodar com ela. Ah, mas ela é mais pesada. Ela é mais pesada. Ah, mas ela não tem Siltec. Ela não tem Siltec. Ah, mas ela custa R$200 a mais. Tá? R$200 a mais é um pouco mais dos 50% para você comprar uma outra. Tá bom? Pensa nisso. SRAM NX. Tá? E mais uma vez, vou atrás de KMC da linha X. Cuidado com os preços, porque é uma corrente cara que beira o valor da Shimano, tá bom? Se você achar pelo metade do valor da Shimano, tem alguma coisa errada. Beleza? Vou dar uma olhada aqui nos comentários, ver o que a gente tem e a gente encerra. Vamos lá. Daniel Pazeto e Tancredo, bom dia para vocês também. Dá para aumentar o tamanho da corrente SRAM ou não fica bom emendar? Vamos lá. Aumentar ou diminuir o tamanho da corrente. O que você vai precisar toda vez que você abrir a corrente? E também já vai ali um alerta. Quando você vai lá empurrar o teu pino da corrente para fora, aqui ó, na hora que você tirou ele, ele precisa ir para o lixo. Não dá para você empurrar ele de volta pelo lado de cá. Por quê? Porque ele as pontas dele, vamos supor assim, ó. A ponta dele, na hora que ele é inserido, ele tá assim. Depois que ela é fechada, essa ponta é pressionada. Ou seja, a ponta do meu pino abre assim, ó, para segurar ali dentro da minha corrente. Toda vez que você empurra para lá, você deforma essa ponta aberta de novo, tá? Então, não dá para você empurrar esse pino para cá e depois empurrar ele de lá para cá e dizer que tá tudo certo. Toda vez que você tira esse pino fora, você precisa ter um pino de reposição aqui. E cada pino de fechamento de corrente, ele tira 10 a 15% da resistência da corrente. Ou seja, se você tiver um pino aqui, você tem 15% a menos da resistência, um a mais do que o que você precisaria para fechar, certo? Então vamos lá, crescer corrente ou diminuir corrente faz parte de um ajuste, mas toda vez que você tira um pino e coloca um pino novo aqui, você fragiliza a corrente. O que você pode fazer? Se você for cortar a corrente, você pode cortar e ao invés de colocar um pino aqui novo, um pino de fechamento, você compra um Power Link, beleza? Emenda de corrente, normalmente você vai ter um pequeno prejuízo com relação à durabilidade, a resistência dela. Isso quer dizer que necessariamente ela vai arrebentar? Não, mas ela tem de 10 a 15% mais chance de arrebentar a cada pino que você adiciona ali, beleza? E sempre lembrando, saiu o pino original da corrente, lixo. Não dá para você bater ele de volta aqui, tá bom? Dá. Você vai sofrer a consequência na hora que isso aí estourar e você meter a carona no guidão lá porque você está pedalando em pé e abrir um pino de corrente. Fechou? Daniel, deu para entender? Espero que tenha dado tudo certo aí. Vamos lá? Tancredo, aqui na minha cidade, onde eu moro, fui fazer orçamento de kit 1.11, eu gastaria 1.500, agora tá 1.400. Vou fazer o curso de mecânica de bike, não dá para treinar mais. Cara, as coisas aumentaram muito, né? Olha o valor da gasolina,
Olha o valor do óleo, né? O óleo a gente pagava R$ 3 no litro de óleo, hoje está R$ 10 o litro de óleo. Eu não consumo óleo, mas óleo na família brasileira é uma parada muito comum, né? As coisas têm aumentado muito. Se as coisas daqui têm aumentado muito, imagina as coisas que são importadas com o valor do dólar que tá. A gente está vivendo um momento muito complicado mesmo. E a respeito de curso de mecânico de bike, a gente tem, chama Game Changer, né? E não necessariamente eu quero simplesmente te ensinar a ser mecânico de bike, mas eu quero te ensinar como é que você pode fazer essas intervenções mecânicas todas e garantir mais performance e menos custo, tá bom? A gente deve ter alguma próxima turma rolando em breve aí, eu sempre abro em turmas, tá? É 100% online aí, a gente tem plataforma para poder ajudar a responder dúvida e tudo mais, tá bom? E basicamente é isso. 1.500 para 4.400 é uma realidade. Eu lembro da RIF 50, dela custar R$ 6.000. Hoje, se a gente for pegar uma equivalente a ela, que vai estar com o grupo 112 já, tá 9.900. Tá complicado sim. Marquinho VGA, parabéns por todo o seu conteúdo. Obrigado, cara, obrigado mesmo. Eu comecei esse canal e eu não sabia se ia ter gente, né, que ia gostar de falar a respeito dessas maluquices mecânicas, né. Eu gosto muito de mecânica, então eu fico bem à vontade trocando ideia a respeito disso. E que bom que eu consigo ajudar pessoas como vocês, tá bom? Marquinho, obrigado. Cauê Piesante, não sei como que pronuncia direito, tá? Bom dia. Existe problema com corrente cruzada no sistema de 2 coroas ou somente no de 3 coroas? Cara, problema de corrente cruzada é problema de mecânico preguiçoso ou de montador de bike preguiçoso. Hoje as correntes são flexíveis a ponto de você conseguir pegar coroinha com cogzão e coroão com cogzinho, tá? Você pode cruzar da forma que você quiser, desde que o grupo tenha a especificação correta, né? E aí a gente fala de especificação correta o quê? Cassete está dentro da possibilidade do câmbio, porque, por exemplo, um câmbio 9 velocidades da Shimano, né? Eu gosto de dar o exemplo de 9 velocidades porque são câmbios acessíveis. Ele pega ali legal até 36 dentes. Com 40 dentes, funciona? Funciona, mas já rola um probleminha ali, tá? Outra coisa, câmbio dianteiro, o cage dele, né, aquela placa que faz justamente as trocas, ele tem comprimento e tem angulação correta em função da quantidade de dentes que tem o teu pé de vela. É muito comum eu pegar pé de vela reduzido com aquele puta de um câmbio gigantesco. Vai dar problema, você não vai conseguir usar corrente cruzada. Agora é o seguinte, tirando a parte de especificação, se você tem um ajuste de transmissão bem feitinho, não é para dar problema de cruzamento nenhum, tá bom? As correntes hoje são flexíveis e os grupos de transmissão já são preparados para isso. Lá atrás, antes do index e nos primeiros index, sistemas indexados de transmissão, lembra daqueles Shimano CIS e tudo mais? Aquilo lá dava trabalho. Mas, se você usar uma corrente atual nesse sistema, já não dá mais trabalho. Tem tudo a ver com especificação correta do sistema, tem tudo a ver com ajuste perfeito ali e tem tudo a ver com a corrente atual ser muito mais flexível do que as correntes antigas e os pinos das correntes, né? Vamos lá, aqui é um elo, o pino aqui, vamos supor que esse seja um pino antigo, né? O pino antigo ele ficava um montão para fora assim e o pino mais recente ele fica quase que embutido ali dentro da tua corrente. Tem tudo a ver com essas coisas, tá bom? Faz um ajuste de transmissão bacana, tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer ajuste de transmissão. Faz ajuste de transmissão bacana, tá? Que eu tenho certeza que você não vai ter problema, nem com 2, nem com 3 coroas. Desde que tenha a especificação correta, esteja tudo conversando a mesma língua e o teu ajuste esteja bem feitinho. Fechou? Cauê, valeu pela tua pergunta, isso daí é muito legal de falar. E não existe esse negócio de nesse grupo é assim mesmo, ele tem dificuldade de trocar essa marcha. Nesse grupo tem esse probleminha. Não existe isso. Ninguém projeta grupo para não funcionar. Se não está funcionando, ou tem problema de especificação, ou tem problema de preguiça de mecânico. Vamos lá, Douglas Alves.
problema do pino novo na corrente estaria no acabamento da cabeça do pino? O problema do pino novo da corrente estaria no acabamento da cabeça do pino? Não só por ele fragilizar, você diz? Não só, é outro material. Quando você vai instalar o pino na fábrica, existe uma centralização, vamos supor aqui, ó, que tem aqui o meu orifício, onde vai passar o meu pino. Quando tá lá, essa centralização tá perfeita, essa também, tá? E aí ele entra lá perfeitinho, com material diferente, com nível de precisão X, vamos supor, tá bom? E aí tua corrente vem para cá. Aí você, primeiro, manda esse pino embora, tá? Você já fez uma ovalização desse sistema aqui. Ou seja, na hora que você for instalar um pino novo, esse pino novo, né, o pino sobressalente, o pino de emenda, ele é um pouquinho menor. Aqui eu estou dramatizando, mas ele é um pouquinho menor. E aí você tem uma folga assim, assado, maior também. E quem controla esse ajuste aqui e esse daqui? A gente faz no olho, naquela ferramentinha, né? Então, é uma parada que já tem um pouco mais de folga e precisa ser um material um pouco diferente para entrar com o mínimo de resistência possível, tá bom? Por isso, por esse conjunto de coisas, é que o pino novo tem de 10 a 15% menos resistência do que o pino original da corrente, beleza? Isso não é para dar medo em ninguém, isso é para avisar que são coisas diferentes, que são pinos diferentes, beleza? Toda vez que, para que você, toda vez que você chegar lá para mexer na corrente, você saiba fazer a sobreposição. Se for Shimano, 2 elos bonitinho, corta e não mexe mais. Ou então, se você é o cara que gosta de tirar a corrente para poder lavar, compra um Powerlink, um KMC, um próprio Shimano, ou a marca que você achar legal, né? Aí você vai simplesmente abrir a tua corrente, tira ela lá, põe, sei lá, numa solução desengraxante, bate uma VAP nela, ou faz como eu gosto de fazer, coloca ali na máquina de ultrassom, limpa tudo. Cara, faz muita diferença isso, tá bom? Então é isso. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, me avisem aí. Senão a gente fica por aqui e conversa em breve numa outra situação, beleza? Radamés. João queria fazer uma pergunta breve sobre corrente. Quando chegar a hora de trocar a corrente de um grupo a livre, compensa investir numa corrente melhor ou a original já está de bom tamanho? Radamés, eu fiz uma live na terça, que está salva aí também, né, que são as compatibilidades de corrente. Sugiro que você assista, vou te trazer duas coisas. Existem as especificações de fábrica, que é o mínimo possível para que aquilo funcione, e existem as características adicionais. Pode ser um pino mais leve, pode ser a corrente mais leve no total, pode ser lubrificante interno ou externo, no caso da Shimano ela tem a Siltec, tá? A corrente original de um alívio é uma HG53. Quantos quilômetros dura? 1.600? 2.000? Depende de como você pedala, do como você cuida da manutenção dela e do quanto você pesa e do quanto você sobe, beleza? Tem um monte de variável aí. Não tem muito para onde correr. Você vai comprar uma KMC Full Inox lá e tudo mais, talvez você pague um pouquinho mais caro e ela te dê uns 200, 300 quilômetros a mais. Eu ficaria no original, cuida direitinho, trabalha com aquilo que você tem, beleza? Eu acho uma excelente corrente. Tudo que é original, né? Isso não é história de Zé Frizinho nem nada, é questão de acreditar na compatibilidade e na confiabilidade daquilo. Tudo que for original, você vai garantir uma vida útil bacana, desde que você, no caso da tua corrente ali, você troque ela até 0,75 de desgaste. Fechou? Tamo junto. Pergunta boa, tá? Douglas Alves, tô começando a pedalar agora, ainda pedalo com a bike emprestada. Tô procurando uma bike para comprar até uns 4,5, mas tá difícil. Tá realmente, cara. Preço hoje em dia tá uma parada muito difícil. Um mercado que aqueceu também foi o de usado. E o de usado é um pouco mais complicado, porque você viu ao longo da live quanta coisa a gente tentou resolver, porque as pessoas gostam e preferem, né, negligenciar a manutenção, né? E, cara, tudo bem, né? A gente tá aqui nesse patamar de negligência de manutenção porque a gente foi instruído assim, né? Tem pouca informação para isso. Então, o mercado de usados, se você for macaco velho, você consegue olhar principalmente estado de relação e entender como a bike foi tratada.
tem que entender o que tem disponível e comprar alguma coisinha usada, dá um pouco mais de trabalho. Bike de até 4,5, você vai pegar uma bike de entrada. E, meu, foge do mainstream. Mainstream são as marquinhas popzinhas, tá? Vai procurar Sense, vai procurar Soul, ou então, é que eu sou suspeito para falar, mas hoje eu não vendo mais, mas vai procurar Groove, cara. Groove é uma puta de uma bike. Ah, mas fui achar essas 3 bikes com especificações um pouco mais simples. Beleza, mas vai na especificação simples de grandes marcas boas, que estão alinhadas com o fato de querer fazer um produto bacana para você. Porque senão você compra umas bicicletas que são meio sem graça, entendeu? Vai ficar caro por um bom tempo até abaixar. E eu, sinceramente, não sei se abaixa. Porque pra gente tá difícil, mas o mundo continua pra galera que tem grana, tá bom? Então fica de olho nisso daí. Show! Valeu, Douglas, pela dúvida. Daniel, valeu. Obrigado você aí também. Radamés, 1.500 km por uma corrente de 9 velocidades é uma quilometragem bacana. Se você trocou ela com até 0,75 lá, com certeza ela vai garantir mais 1.500 nas próximas trocas. Fechou? É isso aí mesmo, cara. Vale a pena você cuidar bastante da limpeza e lubrificação dessa corrente, tá bom? Depois você me conta se deu um pouquinho mais de vida útil ou não. A live vai ficar salva? A live não fica salva, mas eu posto os melhores momentos dela à noite, tá bom? Tô olhando uma Sense Fan Evo nova. Legal. Olha sim e procura marca concorrente. E eu sou suspeito para falar, mas olha a Groove, tá bom? É isso aí, gente. Tamo junto. A gente se encontra numa próxima e qualquer coisa, tamo aí. Um abraço.